Olá a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse espaço que nós estamos inaugurando hoje, que é o videocast publicitário. Então, é um novo formato, é um novo produto que o curso de Publicidade e Propaganda, da FAG está inaugurando para vocês. Então, esse ano, 2021, cheio de novidades, complexo multimeios, nova GSIM, novos estúdios de fotografia, e é um novo ambiente. E a gente vai inaugurar com extremamente pé direito, vamos assim dizer. A gente vai trazer aqui uma fala muito interessante de um design que está no momento na Europa e que tem uma vasta produção, e um conhecimento, é autor de livro e é alguém que realmente vai trazer muita experiência e muita coisa boa para nós aqui nesse momento, que é o profissional Bruno Porto. Para essa conversa, eu convidei uma publicitária formada aqui pelo Centro FAG. Esse ano é os 20 anos do curso de publicidade, então não teria lógica que não fosse inaugurar um processo como esse, que não tivesse pessoas da nossa formação. Então, a Laila, ela é formada aqui pela terceira turma de Publicidade e Propaganda da FAG. Ela foi professora do curso, ela foi coordenadora do curso, inclusive ela que instituiu o curso de design gráfico aqui, ela é uma proposta dela nessa instituição. E ela vem nesse momento para fazer a mediação dessa fala, desse primeiro programa. Então, Laila, seja muito bem-vindo e obrigado por essa parceria com a gente. Imagina, Alex, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, de volta, o que eu chamo de minha casa desde sempre, me acolheu aqui como professora quando eu voltei para Cascavel, depois tive a oportunidade de estar aqui como coordenadora, como o Alex falou, e de poder compartilhar tantas histórias lindas com os alunos, com os colegas professores. Então, estar aqui de volta me traz todas essas memórias, essas lembranças, de quando a gente estava aqui comemorando os 15 anos, parece que foi ontem, né, Alex? Então, uma alegria, uma satisfação e mais ainda que nós estamos na companhia de uma pessoa muito especial, que é o Bruno Porto, que está falando com a gente lá da Holanda. E Bruno, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu já vou apresentar você, tá? Porque seu currículo é muito extenso, eu fiz uma breve síntese, tá ok? Mas eu quero que todo mundo que está aí nos assistindo saiba que o Bruno é um dos grandes nomes do design nacional. Ele é nosso embaixador do design mundo afora, não é à toa que está fora do país agora de novo, Ele pode contar essas histórias para nós ao longo desse bate-papo. Então, o Bruno é designer gráfico, é professor, é consultor de design, atua nas áreas de design gráfico e de ilustração, tem trabalhos expostos nas Américas, na Ásia, na África, na Europa, publicados trabalhos em mais de 40 revistas, livros também nacionais e internacionais. Nasceu no Rio de Janeiro, mas já morou em Nova York, Xangai e Brasília e agora vive na Haia. Bruno atuou como curador da Bienal Brasileira de Design Gráfico por 2 ocasiões, em 2013 e 2017, e participou da organização da Bienal também em outras 4 edições. Ele assina a curadoria de uma dúzia de exposições de artes gráficas mundo afora, frequentemente participa de júris de premiações nacionais e internacionais, já atuou na diretoria do conselho de algumas das mais importantes instituições de design brasileiras, inclusive a ADG Brasil. É autor de diversos livros na área de design e de ilustração, alguns dos quais foram referência para mim quando eu ainda estava na graduação. Um dos mais recentes livros dele é o Atribulações de um Designer Brasileiro, que foi lançado esse ano e está como e-book na Amazon. Ele já atuou também como coordenador de curso, como professor e é reconhecido como referência e porta-voz do design brasileiro. Então, Bruno, muito bem-vindo ao nosso videocast. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Laila. Eu fico honrado de estar aqui com vocês virtualmente, dentro das nossas possibilidades pandêmicas. E, por um lado, essa pandemia teve essa coisa boa de aproximar virtualmente encontros que talvez não fossem possíveis fora dessa situação, né? Mas eu fico muito feliz de estar aqui, fico muito envaidecido pelas palavras de vocês. Obviamente, currículo é sempre um exagero, né? Mas eu fico feliz de, enfim, o que você falou de algumas dos livros terem servido de referência para você e para outras pessoas, isso sempre me alegra muito, né?
E você agora como conselheira da DG Brasil, a gente vê que é importante, né? A gente, da mesma forma que eu, enfim, atuei na diretoria, nos conselhos da DG, porque eu fui inspirado por pessoas da geração anterior, né, e mesmo da minha geração, que eram bastante atuantes na área, e acabei entrando nesse caminho. E isso é legal a gente ver continuando, né, de uma forma geral. Né? Eu brinco assim, eu no momento estou afastado das associações de uma maneira geral, e assim, a associação para mim tem associação, onde é que eu assino? Onde é que eu me inscrevo? Eu acho importante isso porque a gente precisa estar junto para conseguir qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, né? O próprio o design, por mais que você tenha um valor individual, é um processo industrial, né? Você precisa de outras pessoas, você precisa criar relações dentro do próprio ato projetual, por mais que hoje o do it yourself esteja cada vez mais aplicável, mas eu acho que é isso, a gente precisa estar junto, a gente precisa trocar, a gente precisa se relacionar, e associação é isso, você tem um monte de gente sócia, um monte de associados se encontrando para poder trocar, crescer junto, brigar pelas coisas juntos, brigar um com o outro para descobrir o que pode ser melhor para todo mundo, né? Eu acho que faz parte disso. Então, por favor, comecemos. Eu fico feliz de estar aqui. O Beleza. professor Alex trouxe algumas perguntas dos alunos, ele pode já falar sobre isso. Antes, eu só queria pegar o gancho disso que você falou, porque é um ponto que eu inclusive brigava com os meus alunos, eu tipo, gente, a gente tem que se envolver nas coisas, isso é fundamental, e fico muito feliz que você falou isso, porque hoje, né, participando da DG Brasil, participando também da ProDesign Paraná e do Clube de Criação de Paraná, eu vejo que essa rede é o que faz a gente ir para frente e não ficar isolado, principalmente nós que estamos aqui no interior, né? A gente está em Cascavel, numa cidade pequena, está longe dos grandes mercados, das grandes agências, então queria aproveitar e fazer um convite para os alunos que estão vendo a gente. Pessoal, se envolvam, né, na DG Brasil. Vocês têm, eu estou aqui, posso fazer a ponte, posso mandar material para vocês do que está acontecendo. Se envolvam na ProDesign Paraná, que é aqui da nossa região. Tem o Clube de Criação do Paraná. Ixi, ó, associação não falta, né, Bruno? Você endossa meu convite? Você acha que mesmo para os alunos é importante participar, mesmo no comecinho assim da carreira? Eu acho essencial. Tem uma coisa que eu sempre falo, que eu escutei uma vez do Ricardo Leite, que é enfim, um designer, ilustrador, uma referência também para o design brasileiro, né, na cena do design brasileiro. É, hoje eu adoro esse termo, CEO. Ele é o CEO da Crama Design Estratégico, no Rio de Janeiro. E o Ricardo, uma vez, a gente conversando com alguns alunos, que a gente foi professor junto lá na Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro, quando eu lecionei durante 10 anos no Rio de Janeiro. E o Ricardo, uma vez conversando com os alunos, falou o seguinte: quando você começa a sua carreira profissional quando você entra na faculdade, tá? Que é quando você vai conhecer as pessoas que muito provavelmente vão trabalhar com você nos próximos 30, 40 anos, que vão estar por ali. Claro que muita gente vai se perder pelo meio do caminho, muita gente vai sair, vai abrir uma loja de suco, uma loja de açaí, vai fazer, sei lá, vai pintar uma parede, vai arrumar um serviço, como a gente dizia. Mas são as pessoas que vão começar, inclusive, a te julgar, né? A te julgar profissionalmente. Você é o cara que chega na hora, na aula, você é o cara que apresenta os melhores trabalhos, você é o cara caprichoso, você é o que tem as ideias legais, você é o cara que tem um software disso. Os professores vão notar isso. Então, é o professor que vai te dar o teu primeiro estágio, que vai te puxar para fazer um trabalho com ele, que um dia vai te puxar para trabalhar com ele. Eu, como professor, fiz isso muitas vezes, o Ricardo fez isso. Então, a gente estar envolvido desde o início é importante.
né? E eu me lembro na época, nos anos 90 ainda, final dos anos 90, início dos anos 2000, a ADG ela tinha, na ADG era um formato diferente, né? Ela tinha ainda um núcleo muito forte em São Paulo, ela tinha uma sede e ela tinha um núcleo estudantil que foram as pessoas que depois, digamos assim, assumiram a ADG na frente, né? Eh, eu enfim, são pessoas que a gente vê trabalhando hoje e todos os profissionais de design em algum momento foram estudantes, né. Então quando a gente começa a ver: "Ah, quem é o cara que está trabalhando, que está fazendo o projeto tal, que está sendo diretor da agência tal", esse cara começou um dia como você. E ele não sei se ele sabia que ele ia chegar lá, né. Então, o quanto mais a gente consegue se entender, se conhecer, eu acho importante isso. Você mencionou o fato de vocês estarem no interior, né, em Cascavel. Essa pandemia está ensinando para gente, né, uma coisa que já vinha se desenhando, que não existe muito mais isso, né. O seu cliente ele está em qualquer lugar. A gente, da mesma forma que o design ele vem ampliando as suas fronteiras geográficas, o design gráfico se mete cada vez mais na multimídia, na mídia interativa, na animação, no user experience, quer dizer, você tem o impresso, o digital, quer dizer, o produto, né, essas coisas todas vão fazendo isso. E inclusive é uma coisa que é uma mudança não apenas no Brasil, né, no mundo a gente vê isso. O o Icograda, que era o Conselho Internacional de Associações de Design Gráfico, ele mudou recentemente, alguns anos atrás, de nome, ele virou agora o ICODI, que é o Conselho Internacional de Design, porque as agências do mundo todo estavam mudando a sua área de atuação. Você não tinha, eu não faço só design gráfico, eu faço design gráfico, design de produto, design de interação. O cliente ele precisa muito de uma solução 360 ou global, ou enfim, o que se chama, né? Então você tem isso. E a gente então precisa estar dentro para entender isso, né? E essa quebra de fronteiras geográficas, ela também vem acontecendo com os clientes, né? Eu, por exemplo, eu estou aqui hoje na Holanda, eu estou prestando consultoria para uma agência no Brasil que está atendendo um cliente, eu não posso falar nesse momento, mas é um cliente, digamos, em um país da América do Norte, dentro de um mercado global, entendeu? Então, existe isso, existe essa possibilidade, né? Você tem hoje, hã, eu gosto muito do exemplo da BR Bauer, que é uma agência de design de Goiânia, que começou atendendo pequenos clientes pelo Behance, recebendo uns pagamentos em PayPal, e hoje atende gente no mundo todo, né? Inclusive dá visibilidade para o mundo todo. Um dos sócios foi trabalhar numa grande empresa estadunidense, se mudou para os Estados Unidos. Quer dizer, você começa a ter essas quebras de fronteira e, e a pandemia, enfim, não vamos dizer que tem um lado bom, não tem, né? Nunca tem. Mas uma coisa que surgiu foi a gente confirmar que esse é o caminho, entendeu? Que você pode fazer isso e que você não precisa agora ficar pegando avião e carro para muitas coisas. Para outras, obviamente, funciona muito melhor, né? Mas eu acho que a gente passa a entender de uma maneira mais concreta, que o nosso universo, ele nitidamente ele está dentro, assim, desse retângulozinho aqui, que a gente está falando aqui, né, dessa tela, onde a gente está trocando, né, e que também é uma tela que tem aqui aqui, entendeu? Né, está se mostrando isso, né? Eu não posso pensar num evento, numa publicação que não tenha uma referência digital,
entendeu? E aí entram outras questões, mas o designer gráfico, ele tá no centro disso. Ele é o cara que define como vão ser essas coisas, ou ele é o cara que deveria definir como são essas coisas, né, e os cursos de design, precisam também entender isso, né. Eu fui coordenador de curso de design, dei aula, em Brasília, no Rio de Janeiro, né, na China, e acompanho, já fiz palestras, já acompanhei escolas no Reino Unido, na América Latina, enfim. A gente precisa entender que há uma grande muda que esta grande mudança que já está em curso há alguns anos, algumas décadas, agora ganhou um pontapé, assim, absurdo, não um point of no return, né, como se diz? Alex vai fazer Então, algumas perguntas, então? passando algumas perguntas lá, Bruno, seguinte, então a gente tem aqui hoje um núcleo chamado Núcleo Confag, que são os núcleos dos cursos de comunicação da FAG. Hoje a gente tem 6 cursos. Então, a gente tem os tradicionais publicidade e jornalismo, que são os precursores, né, desse caminho da comunicação. Depois vem design gráfico e fotografia, que vem agregar neste corpo. E mais recentemente, né, neste ano, nós inauguramos outros 2 cursos, produção multimídia e produção audiovisual. Todos eles com as suas realidades, com as suas particularidades, vamos assim dizer, mas todos integrados. E o nosso curso de publicidade, propaganda e design gráfico, ambos têm uma área muito importante de formação, que é para formar esse designer gráfico, esse profissional habilitado no design. Então, sim, não é só o nosso curso de design, né, que dá conta disso. Então, é a nossa área de inspiração, vamos assim dizer, e de formação. E que a gente tem já ao longo de 20 anos, né, obtido muito sucesso aqui na nossa região. E para comemorar esse momento, né, eu tenho trazido aqui para você algumas questões dos nossos acadêmicos, que ficaram assim maravilhados quando viram, né, o seu nome, foram procurar, pesquisar sobre você, entender e para tirar aquela duvidazinha, aquilo que está ansiando eles, assim. Então, eu acho que nesse momento é muito interessante e a gente vai conduzir essa nossa fala justamente por esse modelo. Então, o André, né, aluno do 4º período de publicidade, ele vai dizer assim: Opa, tudo bom? Eu sou o André e estou fazendo publicidade e propaganda na FAG aqui em Cascavel. E eu tenho uma pergunta muito pertinente para você. Já que você viajou por vários países e provavelmente estudou várias culturas, eu queria saber se a gente podia usar a influência sociocultural e geograficamente cultural de outros países para ter influência no Brasil, já que a gente tem várias raças que são etnias, por assim dizer, de outros países. E eu queria saber se isso poderia influenciar na nossa publicidade aqui. Perfeito, André. Excelente pergunta. E a resposta, versão curta, é sim, vão te ajudar. É, porque o que acontece? No design, na publicidade, na fotografia, no cinema, nesse âmbito da comunicação, como a gente está falando, quanto mais vocabulário a gente tem, melhor a gente é, né? Quanto mais vocabulário verbal a gente consegue explicar melhor as coisas, a gente consegue enriquecer um discurso, uma comunicação. E o nosso vocabulário visual, ele é muito importante isso. Então não significa que eu vou pegar um cartaz holandês, para uma campanha de roupa e eu vou aplicar na campanha de roupa da loja de roupa do Magazine em Cascavel, entendeu? Mas eu vou entender qual foi o contexto em que aquilo foi produzido, qual foi a linguagem que aquilo está usando, e muitas vezes eu não vou usar uma campanha de roupa ou uma identidade de uma empresa de moda, numa empresa de moda. De repente, aquilo ali, dentro do contexto brasileiro, dentro do contexto do Paraná, é diferente, né? Mas ele pode ser utilizado, né? Então você acaba tendo mais ferramentas nisso. Isso eu acho que é de uma maneira geral. Quando você vai buscar, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com design editorial.
fazendo capas, projetos gráficos e principalmente capas de livro. E eu gostava de ir à livraria para ver o que estava acontecendo, para entender quem eram as editoras que poderiam talvez comprar o meu serviço como capista, mas para ver também quem é que estava fazendo o quê. E aí você olhar e falava, nossa, isso daí isso é uma ideia interessante. Não é eu vou olhar isso e vou copiar, mas eu vou olhar isso e eu entendi o que ele fez. Ah, ele fez uma junção de fotografias preto e branco com uma ilustração colorida. Olha que deu um resultado diferente, deu uma refrescada num estilo eh, que já estava, sei lá, velho, já estava, né, preso. Que bacana. Você guarda aquilo e você vai usar aquilo numa outra coisa, vai usar aquilo na identidade visual de uma peça de teatro, vai usar aquilo no material promocional de uma festa, né. Então, hã, a ideia é entender isso. E um exemplo muito bom, né, o Japão, tá? O design japonês, o design gráfico japonês. Eu fiz um livro para a Taschen, que é uma editora alemã de livros de arte, de livros de design, é a maior editora de livros de arte do mundo, e tem um segmento de design muito legal. E eu estava morando na China, eu morei na China durante 6 anos, de 2006 a 2012. E, e a gente fez um livro chamado Asian Graphics Now, que era um panorama do design, da comunicação, da publicidade, enfim, da arte visual aplicada dos países asiáticos. E eu fiquei responsável por buscar os escritórios e profissionais da Ásia toda, menos no Japão. No Japão, a gente tinha um cara, que era o Sadao Mauekawa, e o Sadao selecionou, pegou os trabalhos e tal. E eu olhava o design japonês, e o design japonês ele é uma coisa que a cultura é muito diferente. É muito autocentrada, é uma coisa que você olha e você não entende o que eles estão fazendo, né, mas estão comunicando para lá. Então, não adianta eu tentar chegar e pegar aquilo e botar ali, porque não faz o menor sentido, né. E na China, a gente via que a China, a época que eu morei na China, esse período que eu era um período em que a China estava se preparando para ser o que a China é hoje, né, para ser essa potência econômica mundial. Hã, ela passou, digamos, a primeira década do século trazendo profissionais para trabalharem lá, né. Ela teve uma Olimpíada em 2008, era uma maneira dela abrir, assim, os trabalhos. Ela teve a Expo 2010 em Xangai, que era a feira mundial, que era uma feira de negócios imensa, que leva 6 meses, enfim. É a mesma feira que construiu a Torre Eiffel, na França, né. Então eles criaram uma nova cidade para o que era. Xangai é uma cidade de 23 milhões de habitantes, né. Então, hã, quando a você vê a China pegando esses profissionais, eu fui um desses profissionais, eu e outros milhares, literalmente, profissionais, ocidentais que foram para lá para explicar como é que funciona o nosso design, o design ocidental, como é que funciona. E o design ocidental, né, se a gente vai entender assim, tem o design, puxa, latino-americano, norte-americano, europeu. Para o cara, ele quer entender tudo, entendeu? Então, a universidade onde eu dava aula, onde eu lecionava, éramos 30 professores de 20 países diferentes, né, dos 5 continentes, né. E então o aluno ele estava tendo aula de tipografia com um brasileiro,
estava tendo aula de edição de vídeo com um australiano, de história da arte com um francês, de ilustração com um japonês, de animação com um sul-africano, de fotografia com um peruano, enfim, era para e esse cara vem com uma bagagem muito grande para as duas coisas. Primeiro, para poder trabalhar com as grandes empresas que entram na China, as Nikes e Adidas e Coca-Colas e Starbucks e seja lá o que for, porque eles precisam estar entendendo um vocabulário internacional e, ao mesmo tempo, para esses produtos e negócios chineses, que a gente ficava imaginando, isso nunca vai funcionar. E hoje o meu computador é um Lenovo, né? Esse que eu estou falando aqui com vocês, né? Você tem carros, você tem celulares, você tem, enfim, né? Como é que eu vendo isso para o ocidental? Como é que eu comunico? Como é que eu falo com eles, né? Então, a gente vai entender isso, que não é exatamente o que você vai aprender lá fora, você vai aplicar exatamente, mas vai te ajudar a entender, né? E quanto mais fora da sua zona de conforto, melhor, né? Mas, obviamente, né, você tem que ter um ajuste nisso. Você não pode pegar uma comunicação da Pushpin nova-iorquina e aplicar diretamente no Rio de Janeiro. Não vai funcionar, né? Mas você vai poder ver os elementos, vai poder ver o que foi utilizado ali, e isso vale, isso é válido. Já dando seguimento, né, o Felipe, do segundo período de publicidade e propaganda, né, nossa, ele ficou assim encantado olhando o seu material, olhando sua produção, e aí ele vem com a questão assim: eu vi que o seu porta-voz é uma referência muito grande aqui no Brasil. Tanto que a ABD Design, se eu não me engano, a Design, que é a Associação de Empresas de Design, o senhor tem muita referência lá. É tipo um marco. Então, eu queria que o senhor respondesse como que eu consigo me destacar no mercado. Todos os meus trabalhos conseguem ser únicos através da minha arte, através dos meus textos, porque agora o mercado está muito cheio de ideias, muito cheio de criatividade. Então, como que eu consigo me destacar no meio de tanta gente, de tantas opções? Com o tempo, eu hoje a minha resposta, Felipe, ela não vai te atender exatamente agora, mas ela é o seguinte, a gente precisa de tempo, precisa de paciência e precisa mostrar serviço, né? Você precisa ir sempre enfim, apresentando, por exemplo, você está no segundo período, é exatamente aquele conversa que eu estava tendo. O teu trabalho para o professor da disciplina tem que ser aquele trabalho excelente, porque é o professor que vai lembrar de você e vai falar, cara, eu vou te indicar para um estágio, porque todo professor de design, vocês são professores, Alex e Laila, né? Tem um amigo que liga assim, vem cá, estou precisando de um bom aluno, você não tem um cara bom para vir aqui para a agência, para vir aqui para o escritório? A gente recebe isso o tempo todo. E você manda 10% dos teus alunos, porque você vai mandar o cara que é bom, né? Então, o cara, para começar, ele precisa mostrar que ele é bom, que ele é interessado, que ele é caprichoso, que ele entrega os trabalhos no prazo, que ele busca uma outra coisa, mas que ao mesmo tempo ele também sabe seguir o briefing. Não é você pedir passar um trabalho, um exercício, e o cara, não, eu vim aqui e eu trouxe essa tesoura e esse Yoda, entendeu? E vamos ver se não é isso. Eu pedi uma marca, né? Então, é nesse momento, Felipe, que a gente faz isso. E mostrando o serviço. Ao mesmo tempo que você vê muita coisa muito boa, né, você vai ver muita coisa muito ruim. E você vai afinando com o tempo, né? O, a gente, por exemplo, como é que o cara vira diretor da DG? Como é que o cara é premiado na Bienal tal? Como é que o cara é chamado para fazer um trabalho para uma empresa na Inglaterra? Aos poucos, né? Um dia não é assim, você está do nada e toca um telefone, mas vai crescendo um pouquinho,
um pouquinho, né? Porque você também vai aumentando, você vai aumentando o seu network, né? Que também é uma coisa importante na nossa em qualquer profissão, né? E aí você ter um clube de criação, você ter uma associação de profissionais de design, e essas coisas são importantes, né? Porque você também precisa mostrar, precisa entender o que é, né? E sempre buscar fazer o seu melhor. Eu acho que também é um pouco match do Tinder, entendeu? Você procura o seu melhor, procura se apresentar da melhor forma possível e de repente isso vai bater bem com alguém, com uma empresa, com um cliente, com, enfim, uma agência, né? Eu acho que é por aí. É com o tempo, eu não posso te dizer muito mais do que isso, né? Mas continue trabalhando bem e tenha paciência, porque também não é uma coisa para ser resolvida em 2, 3, 4 anos, não, né? A gente está aqui a longo prazo, né? A ideia é continuar. Né, Bruno, aquilo que você estava falando sobre a questão do utilizar as referências. Eu vejo que esse tempo ele vai ser mais produtivo e vai dar mais capacidade da gente melhorar o design e achar essa identidade à medida que você também busca referências que são só suas. Faz sentido aquilo que você estava falando, né? E não só buscar referências que são de design. Tudo que a gente consome que tem a ver com comunicação, com arte, com qualquer coisa visual, ela vai trazer para esse repertório, né, para esse vocabulário, como o Bruno falou, e vai fazer com que você vá entendendo aqueles caminhos gráficos que você gosta mais, que talvez os teus clientes gostam mais, que os teus colegas, os teus professores, os teus pares olham e falam, nossa, isso aqui é muito interessante, aquelas ideias mais elaboradas, isso você vai encontrando também à medida que você constrói um repertório rico, não só com referências de design do Brasil ou de fora do Brasil, mas também com referências de cinema, de livros, né, Bruno, de exposições. Hoje eu falava assim, nossa, a gente não tem como ir numa exposição de arte porque estamos aqui em Cascavel. Hoje a gente pode, aquilo que o Bruno estava falando sobre a pandemia. Todos os dias no meu feed tem 5, 6, ou eventos, ou falas, palestras com gente que eu admiro, com designers mostrando cases dos trabalhos deles, museus abrindo as portas com exposições, assim, conteúdo para a gente se alimentar, né, para alimentar esse repertório não falta. Aí vai essa curadoria que o tempo vai nos ensinando a fazer e a selecionar aquilo que tem mais a sua cara e que vai ajudar a construir a identidade. Mas eu acho assim, Bruno, o que a gente vê que faz, por exemplo, que o teu trabalho tem a tua cara, as tuas exposições têm o teu recorte, isso se constrói também com aquilo que você se alimenta. Você falou que você acabou de viajar, né? Tenho certeza que nessa tua viagem aí teve visitas a exposições ou a coisas ligadas com design, ou que talvez não estejam ligadas com design, mas que te inspiraram de alguma forma, agregaram no teu repertório. Tipo, alguma ida para algum lugar é gratuita, não te alimenta com referências? Não, viajar é preciso, viver não é preciso, já dizia Fernando Pessoa. É. Eu gosto de viajar. Eu acho que se eu puder dar algum conselho para designers, jovens designers, estudantes de design, é viaja. Viaja. Não agora, agora tem pandemia. Agora você tem que fazer uma viagem aqui, dentro desse nosso retângulozinho aqui. Mas viajar, você sai da sua zona de conforto, você inclusive volta sabendo mais sobre você e sobre a sua casa, a sua cultura, o seu país, a sua cidade, depois que você vê o outro. Você volta muito melhor informado, né? E eu dei um pulo agora nessas férias em Angoulême. Angoulême é uma cidade francesa que é conhecida como a capital francesa dos quadrinhos, é onde tem um grande festival de Angoulême desde os anos 70, né? Então tem 60 anos de quadrinhos. E lá tem um museu de histórias em quadrinhos, fantástico, um acervo brilhante, e estava tendo uma exposição que era Picasso e os quadrinhos. Então, era uma construção da relação entre a obra do Pablo Picasso e as histórias em quadrinhos. Então, quais eram os quadrinhos que ele lia e que influenciaram a linguagem dele e, ao mesmo tempo, como é que
isso tinha volta. Como é que a obra do Picasso era assimilada nas histórias em quadrinhos, como é que Picasso, como personagem importante, relevante, uma figura do século XX, virava personagens de histórias em quadrinhos, desde biográficas até fictícias, até humorísticas, enfim. Então, tinha uma coisa disso. E claro, você vai ver isso online, né? Busca no YouTube, vai ter um vídeo sobre isso lá. Mas a outra coisa é se você puder olhar aquilo de perto, ver aquilo de perto, funciona. E não precisa ir à França, você pode ir ao Rio de Janeiro, você pode ir a Curitiba, né? Curitiba, para mim, é uma das melhores cidades em termos de design do Brasil, né? Eu sou cria do N-Design, eu fui o primeiro N-Design em Curitiba, eu fui aos primeiros 8 N-Design, que era aquele momento em que o design brasileiro todo ia para um lugar só. Então, eu ainda acho, o N-Design fez 30 anos, né? Eu ainda acho que é um momento importante, é um elemento importante da cultura nacional do design. É, porque você, em vez de ficar indo para uma Bienal, não sei o quê, as coisas todas vão para um lugar. E o estudante, ele tem essa disponibilidade de uma semana em julho para ir para um lugar e para escutar alguém, conhecer, ouvir, encontrar, trocar ideia, comprar um livro, pegar uma coisa emprestada, enfim, né, conversar, né, entender um pouco mais. E eu acho que eu já fugi da sua pergunta, que aliás não era uma pergunta, era uma colocação. E aí eu estava falando, sim, viajar é preciso, né, de alguma forma. Então eu posso dizer claramente que eu conheci o Brasil através do N-Design. Eu fui a São Luís do Maranhão, eu fui a Recife, eu fui a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu fui a Curitiba várias vezes, e aí eu descobri o caminho, voltei para o Paraná várias vezes, fui a Londrina, fui na Bienal de Design de Curitiba, enfim, né? A gente passeia, aí vai para Santa Catarina. Você, né? Eu conheci o Brasil pelo N-Design, né? A primeira vez que foi a Belo Horizonte foi por causa do N-Design, para Recife, para o Maranhão, enfim, eu recomendo. Agora a gente vai entrar numa seara assim, mais intimista. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma pergunta do Abdala. Oi, tudo bem? Meu nome é Abdala, eu estou cursando Publicidade e Propaganda aqui na FAG. Queria saber como funciona o seu processo criativo e como você busca suas inspirações. Eu, eu acho que o processo criativo tem essa questão que a gente estava falando, né, de ir criando um vocabulário, né, um repertório ah, sobre, sobre tudo, tá? Você tem isso de alguma forma. Pode ser um Pinterest, podem ser pastas, podem ser uma biblioteca, né? Então você tem essas referências todas disso. Quando surge, para mim, design é uma solução, e não existe apenas uma solução para as coisas, mas, né, é a melhor solução dentro de um contexto. Às vezes a gente tem um contexto, e na sala de aula a gente vê muito isso, que é o prazo, né? E surgiu uma necessidade de se fazer um negócio para a semana que vem, que é a aula da semana que vem. Então você tem uma semana. Então você tem que adequar o seu processo criativo, o seu processo de execução de um trabalho, e isso você vai conseguir com o tempo, né? O Felipe é do segundo semestre, não vai saber isso tão bem quanto outra pergunta, o outro rapaz, esqueci o nome, do quarto semestre, mas a ideia de estar na faculdade é para isso mesmo, é para ir aprendendo, né? Puxa, ficaria melhor se eu tivesse 2 semanas? Ficaria muito melhor. Então, na faculdade é que a gente aprende essa história. Então, existe esse contexto, né? Eu tenho um prazo, é para quando isso? Né? É para tal, eu tenho que apresentar essa proposta para o cliente quando? Daqui a 15 dias. Então, tudo bem. Então, a gente vai resolver o melhor possível dentro de 15 dias. Né? E aí eu busco entender qual é o objetivo do projeto. Né? E muitas vezes o próprio cliente não sabe. Tá? Às vezes o cliente tem isso muito claro e às vezes o cliente não sabe. Às vezes o cliente tem um objetivo: eu preciso triplicar as minhas vendas. Então, se você pintar de amarelo, de azul, de roxo, botar um cachorrinho,
para mim, tanto faz. Eu preciso triplicar as vendas. Então, o que que vai funcionar para a gente exercer para ter esse resultado? Às vezes, eu preciso anunciar um negócio daqui a uma semana. E aí eu tenho que ter toda uma campanha de comunicação, eu tenho que ter uma identidade, eu tenho que ter uma marca que vai precisar estar no outdoor, que vai precisar estar na camiseta, na revista, no anúncio do jornal, no Facebook, no banner, né, nos diferentes formatos. Então, eu tenho que entender qual é o objetivo disso, né? E aí eu vou depois desses dois momentos, eu vou entender qual é o universo daquela situação, aquele universo. Eu estou fazendo um evento, é um evento de música, é um evento de rock. Então, deixa eu buscar referências, deixa eu ver o que já foi feito sobre isso e quais são as características que aquele projeto, que aquele produto, o evento de rock tem. Né? É um evento com bandas locais, é um evento com bandas internacionais. Quais são essas linguagens que eu posso fazer? Né? Existe algum imaginário nesse sentido? Né? O imaginário no sentido de ter imagens. Né? Qual é o imaginário desse projeto? Né? E aí você busca fazer isso. O meu processo na relação é rabiscar. Rabiscar, 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 rabiscar. Eu rabisco, eu tenho caderninho, eu tenho um caderno velho de escola, de filho que vai rabiscando, eu tenho um bloquinho, eu tenho um bloco A3, eu vou rabiscando. Eu vou rabiscando, vou juntando, vou fazendo isso, vou colando. Preciso buscar essa banda do projeto é tal. Ah, espera aí que eu preciso procurar aqui. Procuro na internet, mas eu vou rabiscando. E eu chego, e aí, porque sou eu, né? Sou um cara de 50 anos que aprendi na chamada old school, né? Eu desenho isso e, se for o caso, eu escaneio e aí eu vou trabalhar numa outra ferramenta de finalização, que é o Illustrator, que é o Photoshop. Se for um projeto de diagramação, né, existem outros contextos que têm que ser aplicado, né? Vai ser reproduzido de que forma, né? Mas eu acho que eu tento dar uma equilibrada nisso, entendeu? Qual é o imaginário daquele produto? Qual é o prazo que eu tenho e qual é o objetivo daquilo? E aí eu junto isso e desenho, rabisco, 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 rabisco. Agora, esse meu rabiscar pode ser colagem para uma outra pessoa, pode ser já ir para o tablet para outra pessoa, pode ser ideias nos post-its para uma quarta pessoa, entendeu? Né? É um processo que a gente vai desenvolvendo na base da tentativa e erro. Esse funciona para mim. Que legal. Né? Eu tenho dito muito para os acadêmicos que assim, a ideia nem sempre vai nascer só na frente da tela do computador com o programa aberto. Ela nasce em outro lugar. Ela vem de outro lugar. As suas referências vêm de outro local. Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso, que a ideia, né, ela tem que vir de outro lugar. E muitas vezes, né, a prancheta ali no Illustrator, no Photoshop, pode inclusive ser limitante, né, nesse processo criativo. O software mais avançado que existe está aqui, né? Está dentro da nossa cabeça, dali que vem as ideias, não é da prancheta do Illustrator ou do Photoshop, né? Falo muito isso. E eu concordo com vocês, porque se você fica refém, ou vamos dizer, do software, você só vai ser tão brilhante quanto aquele software permitir, entendeu? Você só vai ter aquelas ferramentas que ele possui. Você só vai ter as fontes que ele tem, entendeu? Agora, se você vai procurar um outro tipo de letra, você vai procurar um outro lettering, você vai procurar uma outra solução imagética, aí vai depender de você. Vai depender da sua cabeça, inclusive assim, olha, tive uma ideia, não sei como vou fazer, mas eu vou fazer. E aí você sai, às vezes não é um software que vai resolver isso, né? Alunos até entenderem essa questão do processo criativo, eu vejo que é uma
tendência, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar essa palavra, né? Até apareceu aí nas perguntas. Uma tendência do design é a gente valorizar essa questão dos processos manuais no fazer design, né? Essa semana eu vi nas últimas bienais do design, se você dá aquela folhada lá no catálogo do BDA, do Brasil Design Award, você vê muitos trabalhos que usam técnicas manuais. Então, por exemplo, tem um trabalho nosso que entrou para a Bienal que foi feito com cinzas. A gente jogou cinzas em cima do papel, fotografou. Essa semana eu vi um trabalho do Michael Neri fazendo experimentações, que é um designer aqui paranaense, que fez a identidade visual da última Bienal Brasileira do Design, que também é uma colagem, né, de coisas da história do design, super bacana, recomendo que vocês vão ver. Postou letrinhas feitas em gesso. Na minha época de criança, a gente fazia coisas de gesso no consultório do dentista. A gente ia no dentista e tinha lá as coisinhas de gesso pra gente brincar. E ele pegou e fez uma, né, as letrinhas A, B e C numa fonte bem clássica, tipo uma Courier, assim, com gesso, quebrou, fotografou e isso gerou um pôster. Então, e como esses tem vários exemplos. Você entende isso como uma coisa que é tendência, é recente, não é recente, é uma releitura de algo que já se fazia, porque antigamente se fazia tudo assim? E você vê isso, assim, essa busca do designer fazer a materialidade, envolver a materialidade é uma coisa importante, é essencial ou é desejável? Como que você vê isso? Eu acho que é uma consequência justamente disso que a gente estava falando aqui, de você ficar refém de um software, de um aplicativo, né? Tem uma frase que agora eu não vou me lembrar o autor, mas que fala sobre as empresas, elas vão se diferenciar no momento por tecnologia, depois elas vão acabar se diferenciando por design, porque chega num patamar em que está tudo igual, né? Eh, Quando eu era criancinha, lá em Barbacena, nos anos 90, que foi quando eu fiz faculdade, não existia computador, eu desenhava, eu desenho, né, eu sou aquele cara que desenha desde criança. Então era uma ferramenta que eu tinha, e eu lia, e eu gostava de ler, e eu ia jornaleiro, e eu comprava revista, e eu lia, e você está no consultório do dentista, cara, eu lia qualquer coisa, eu lia seleção do Reader's Digest, eu lia revista Amiga de fofoca, Capricho, você busca coisa, né? Então você vai de novo, aquela história de criando um vocabulário, pensando numa solução, né? Não tem a ver com o conteúdo em si, mas com essa forma, né? E aí você tinha um diferencial do cara que sabia desenhar melhor, ou que sabia fazer aquarela melhor, ou que tinha uma empresa maior, que tinha mais empregados, que tinham pranchetas e tinha arte finalista e tinha, né? Você tinha isso. E aí a gente teve a democracia digital, que foram os computadores, que foi a ferramenta, né, que permitiu que eu, quando me formei, né, em meados dos anos 90, o mercado do Rio de Janeiro de escritórios ou de agências de design, ele não era tão amplo como ele é hoje, e eu sabia, eu me formei numa turma de 44 alunos. 3 tinham computadores, eu era um desses 3, né? Eh, e eu sabia um ferramental que você ia nos escritórios, os escritórios não tinham computadores. Então eu não tive muito o que fazer senão abrir o meu próprio escritório, né. Então eu falei: "Bom, eu tenho um computador, é a ferramenta", claro, eu sei pintar aquarela, eu sei fazer as coisas, sei fazer perspectiva com papel, mas não é o que eu quero fazer, eu funciono muito mais rápido dessa forma, né. Então deu uma democratizada muito grande nisso, né, de você poder fazer, né, o que uma grande agência pode fazer, porque, enfim, é o mesmo Illustrator, é o mesmo Photoshop, né? Vou traduzir para o contexto de hoje, né? O seu Photoshop não é melhor do que o Photoshop do Milton Glaser. O Milton Glaser está morto, mas enfim, não é o caso, né? Mas o seu Photoshop não é o melhor, o Photoshop do SAG-Master não é melhor do que o seu Photoshop, né? É o mesmo Photoshop. Então, eu acho que essa busca pelo manual, pelo craft,
né? Pelo handmade, tá? Inclusive com esses termos, né? Foreigners, né? Ele é uma reação a essa pasteurização que os programas fazem. Todo mundo sabe fazer flat design, todo mundo sabe fazer, pô, grid com não sei o quê, todo mundo usa as fontes maravilhosas do Google Fonts, pô, que ótimo. Mas esse lettering aqui ninguém sabe. Mas quebrar esse gesso aqui, essa letrinha de gesso e fotografar com cinza em cima, ninguém, entendeu? Não tem um filtro, um software que faz isso, né? Então, eu acho que é uma reação a isso, né? E eu acho que ferramenta sempre é bom você ter, tá? E ferramenta não é só a ferramenta de design, é aprender um outro idioma, é ter um outro conhecimento, é fazer, sei lá, crochê, é saber jogar badminton, entendeu? São ferramentas que a gente vai adquirindo e que vão fazendo parte desse nosso vocabulário e a gente nunca sabe quando é que vai precisar disso, né? Eh, eu dei aula na China, né, nesses 6 anos que eu morei lá, e você aprende a buscar referências e soluções para se comunicar, né? Eu dei aula de tipografia e eu estava dando aula de tipografia para um pessoal que não sabia exatamente a diferença de maiúscula e minúscula, porque não existe maiúscula e minúscula em chinês, né? Eh, que os caracteres são todos encaixam num quadradinho, que não podem ser muito reduzidos, porque você tem as hastes, você tem até 17 hastes no caractere. Então não dá para você botar um negócio em corpo 6, em corpo 7, né? Não funciona, as coisas começam a ser legíveis lá pelo corpo 9, corpo 10. Então, como é que eu consigo fazer isso? E aí você vai buscando experiência, você vai buscando entender isso para explicar para eles como é que funciona, né? E entender também de onde é que ele está vindo, né? Para você também assimilar esse contexto, né? Das últimas perguntas, né, da nossa acadêmica Lívia. Olá, meu nome é Lívia, curso de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário FAG, e a minha dúvida é, como você sabe quando o seu projeto ou o seu design ele terminou? Que eu acho que essa é uma das grandes angústias do nosso aluno, Nossa, principalmente quando ele vai entregar o trabalho, ele nunca sabe que está pronto. Eu tenho uma frase que eu gosto, que não é minha, é de um colega meu que trabalhou comigo na Universidade Federal do Pampa, né, Marcelo Rocha, e ele dizia, gente, projeto nenhum a gente termina, a gente abandona, né? A gente deixa, segue para frente. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que o projeto está pronto quando o prazo chegou, quando tem um prazo que entregar. Isso desde a faculdade, entendeu, Lívia? Entendeu? O projeto ele está pronto na segunda-feira ou na quarta-feira, na hora da aula. É quando o projeto está pronto. Na verdade, o projeto, Lívia, eu vou te sugerir, ele tem que estar pronto no dia anterior, tá? Porque tem a lei de Murphy. Você não vai deixar para imprimir o negócio no dia, na hora, no birô, indo para a faculdade. Não, 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 Lívia, não. Não erre, não erre, né? O projeto está pronto um dia antes, para poder ter escapado do fator VDM, entendeu? O fator VDM é um fator que o Luiz Marcelo Mendes cunhou, né, que é o fator vai dar M, né? Então tem índice disso. Então você deixar para o último momento para imprimir antes de apresentar para a professora barra cliente é um índice alto do fator VDM, entendeu? Pode dar muito ruim. Então tem que estar antes, isso tem que estar antes. Então eu sigo um pouco isso, Alex, de estar pronto, você abandona o projeto. Na verdade, o prazo chega. Como é que eu sei que o projeto está bom? Aí eu vou puxar uma frase do Milton Glaser, que eu mencionei aqui, que foi um grande designer estadunidense, falecido recentemente. O Milton Glaser ele dizia o seguinte: existem 3 reações a um projeto de design, né? Existe o sim, existe o não e existe o uau, né? Eu busco o uau,
né? Eu apresento um projeto. Quando você apresenta para o cliente, ele fala: "Uau, é isso que eu quero uau", né? Então, como é que você sabe que o projeto tá bom? Você tem uma visão, claro que você vai ver todos os defeitos ali, mas mira no uau, entendeu? Agora pode dar dão e pode dar sim. Então, eu não sei, o projeto tem prazo. O projeto não é uma criação, não é uma redação. Academicamente a gente aprende isso, e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a faculdade tem, que o curso eh, tem como formação, que é bater essa real, porque você dificilmente vai conseguir isso, seja com um cliente, uma ampliação de prazo, às vezes não tem realmente, dependendo do contexto em que você está, né? Se você está trabalhando digamos, no mercado editorial ou no mercado publicitário, a campanha tem que estar na rua agora. Né? Tem que ir amanhã, o evento é daqui a 2 semanas, é daqui a uma semana, eu preciso ter isso. O jornal tem que ir para a banca no dia seguinte, tem que tem para o site. Não é porque a gente agora está morando no universo virtual que as coisas não vão chegar, vão subir atrasadas. Não, você precisa ter essa, essa, essa questão do prazo, né? Essa questão disso, que é uma coisa de treino também. O primeiro semestre vai ser, eu já vou dar spoiler para vocês, alunos. O primeiro semestre você vai trocar tudo, vai errar, vai perder, vai ganhar nota baixa. Essa nota baixa é boa, porque essa nota baixa vai te dar medo para você, no segundo semestre, correr atrás e melhorar, e no terceiro, né? Então, com o tempo, a gente vai vendo isso. Como qualquer coisa que a gente aprende a fazer, de dirigir, a andar de bicicleta, ou, sei lá, dar beijo na boca, não sei. Né? A gente vai aprendendo com os erros, né? Até se eu posso contar duas histórias rápidas, Bruno, que tem a ver com isso que você está falando. Por favor. Primeiro, sobre como saber se o trabalho está bom, né? Quando a gente tem ali uma ideia de como vai ser a nossa vida profissional. Você é estagiário, daí é contratado, daí... Quem sabe um dia, talvez, se você gostar de lidar com pessoas, você vai ser um diretor de criação. Né? Aconteceu comigo porque hoje eu tenho um pequeno escritório de design, então eu coordeno o trabalho de outras pessoas. E o professor não deixa de ser um diretor de criação também, né, Alex? Exato. O Alex também coordena a nossa agência experimental aqui, que faz trabalhos para, dentro de todos os cursos do centro universitário também para fora. E ele também está ali coordenando e dizendo, é você que diz para o aluno, né? Isso está aprovado ou isso não está aprovado. Então, antes de ir para o cliente ainda. Então, eu diria assim que uma coisa que me ajudou muito com essa coisa de saber se o trabalho está bom ou não, foi trabalhar com pessoas que eu admirava. Trabalhar com diretores de arte que eu sei que eram pessoas boas, que tinham mais experiência, portanto sabiam mais do que eu, do que era bom e do que não era bom, e podiam, né, a partir desse olhar deles, eu ia construindo o meu também, que foi o que me ajudou a lá um dia poder dizer o trabalho de uma outra pessoa se estava bom ou não, junto com as minhas vivências, né? Então, trabalhar com pessoas que você admira, e se você não tem oportunidade de trabalhar, talvez com o Sagmeister, né? Você talvez não vai poder estagiar com o Sagmeister, mas existe um monte de designers bons, né, da nossa região, que você pode mandar o seu trabalho e perguntar, viu? Olha só, estou começando aqui na minha carreira, você não pode me dar um feedback, me dizer o que você acha desse trabalho e tal? E assim a gente também vai construindo uma rede de respostas, né? Eu fiz isso muito, teve muitas pessoas que me ajudaram quando eu comecei, por exemplo, a escrever em prêmios. Eu não sabia montar uma prancha de prêmio, não sabia como fazer. E foi mandando para pessoas que foram muito generosas, pessoas mais experientes do que eu, e isso foi me ajudando. Então, essa é a primeira história com um final feliz, porque isso ajuda a gente a entender o que é bom e o que não é. E a segunda história... Posso fazer um parênteses nessa sua história? Claro. É só falando. Se você quer trabalhar com Sagmaster, mira em trabalhar com Sagmaster. Né? Tem uma moça de Brasília que eu conheci eu morei agora em Brasília de 2012 até vim para cá, para a Holanda, né, em 2018. E eu fiz um Behance Portfolio Review junto com a Raquel Dente. A Raquel é uma designer de lá, se formou na UNB, etc. e tal. E a Raquel arrumou um estágio em Nova York com o Sagmaster. Né? Ficou trabalhando com o Sagmaster, na época era Sagmaster e Walsh, com a sócia dele. Então ela trabalhou 2 anos com ele, se eu não me engano, 1 ano, 2 anos. Eles
dividiram o escritório, eles separaram, o Sagmaster, entre aspas, se aposentou, ela ficou com a Wash. Hoje ela está na Nike, ela está em Portland, se eu não me engano, trabalhando na coisa no departamento da Nike. Então, assim, como é que você aprende, como é que você trabalha com o Sagmaster? Você vai lá e manda um e-mail, você manda um link, você, né? O Sagmaster em especial tem uma coisa engraçada, ele no Instagram, o Instagram dele é simplesmente o seguinte: você tem um projeto interessante que você quer um review, manda para mim. É seu, ele vai lá, ele review, ele fala: isso aqui eu achei ótimo, isso eu achei ruim, isso eu achei bom, isso aqui pode melhorar, entendeu? E, de novo, já tem um passo, né? Você já diminuiu os 6 graus de distância de um Sagmaster desse, né? Então, é você chegar junto, né? Hoje tem que saber chegar, mas hoje se chega. Então, se você mira trabalhar com alguém, entendeu? Em Curitiba, no Rio, em São Paulo, em Nova York, na Holanda, na China, mira lá, entendeu? Eu tenho um grupo de ex-alunos muito queridos de Brasília e, e que hoje são profissionais, né? Então a gente tem um grupo. Eu fui incluído num grupo de WhatsApp deles e não saí porque eu gosto muito deles e é uma troca muito, muito importante. Eu acho que a gente tem que ouvir todo mundo. Você tem que ouvir não apenas o Sagmaster, mas o cara que hoje está trabalhando na linha de frente, digamos, no chão de fábrica, por assim dizer. E de vez em quando pintam umas ofertas de trabalho. Você quer ser. Estamos precisando de um senior manager para Coca-Cola, não sei o quê, porque tenha um forte background em design, não sei o quê. As coisas surgem no LinkedIn. Eu pego e mando para eles e falo: vem cá, por que vocês não se inscrevem nisso? Não, porque eu não tenho. Eu não tenho bagagem para isso, eu não tenho conhecimento em inglês. Falei: ótimo, você já identificou o que você não tem. Então, corre atrás disso, porque vocês têm 25, 30 anos e daqui a 5 anos você vai ter. O que está faltando? É inglês? Então começa a fazer o inglês agora. O que está faltando? É experiência com, sei lá, UX? Então vai fazendo isso, né? Então, mira longe. Mira longe que vai. Desculpa interromper, fecho parênteses. Segunda história da professora Laila. Sensacional. Eu ia só complementar que uma outra forma que eu acho que é muito legal da gente balizar o nosso trabalho é as premiações. Não sei se você concorda, Bruno. Foi uma coisa que eu particularmente fiz porque eu tinha muito essa mesma ansiedade da Lívia de saber, ai meu Deus, será que meu trabalho é bom? Será que o que eu estou fazendo aqui, né, de novo lá no interior do mundo, tá legal, não tá legal, né? Será que eu posso me aplicar lá para a vaga do Sagmaster? Inscrever nas premiações. E é uma coisa que, inclusive, aqui nos cursos já é uma tradição, né, Alex? Exato. A gente ganha todo ano, aí os alunos ganham premiação no Intercom, em outras premiações também. E eu acho que isso é uma forma muito legal, porque você coloca o teu trabalho prático, real, aquele que você teve que entregar lá no dia, né, abandonar ele, e ver se tá, tipo, e se for premiado? Você já consegue mais ou menos entender, ou se não for, você se coloca numa balança, né? Então, não sei se você daria esse conselho também para os alunos, de botar a cara, de se inscrever em tudo que é premiação que puder. Tem muitas gratuitas, inclusive, né? Se inscrevam em todas as premiações que puderem, existem algumas gratuitas. Assim, eu estou repetindo exatamente o que a professora está falando, porque é exatamente o que eu recomendo para vocês fazerem. Você mandar um projeto para uma premiação, para uma Bienal, para um clube de criação, enfim, não é uma questão de ego, entendeu? Não é você chegar e dizer assim: uau, ganhei medalha, ganhei troféu, ganhei sei lá o quê. É uma coisa que serve para dois objetivos principais, né? Um é você mostrar o seu trabalho, tá? Você mostra o seu trabalho. Você está mostrando o seu trabalho, na pior das hipóteses, para os seus pares. Então, você está fazendo o seu nome dentro daquele universo onde você trabalha, onde você atua. E aí, daí o cara vai poder te chamar para uma parceria, ou o cara vai poder te indicar para alguma coisa, ou o cara vai... os seus pares mesmo, porque, vamos dizer assim, clientes não veem trabalhos,
né, por assim dizer. Não tem. Você não tem donos de restaurante não vão na Bienal de Design ou no BDA para dizer, olha, que identidade legal de restaurante, vou contratar este cara. Não necessariamente. Não é um hábito disso, como a gente também não vai na convenção dos dentistas para entender as grandes inovações na odontologia. Mas você está mostrando aquilo ali para alguém. De alguma forma, aquilo vai te dar uma visibilidade, vai dar uma visibilidade para o seu trabalho, vai dar uma visibilidade para o trabalho do seu cliente. Isso não é mal, né? Na pior das hipóteses, isso é uma medalhinha, isso é um itemzinho no seu site, isso é uma referência, isso é uma referência que pode surgir, você não sabe quando, ainda mais nesse nosso maravilhoso mundo digital, né, das pesquisas, do Pinterest, etc. e tal. Então, isso pode, digamos, te trazer algum retorno, mas você está contribuindo para você mesmo e a sua área melhorar, né? E o nosso saudoso André Stolarski, ele falava isso, ele falava, se você tem um trabalho que você considera bom e que você acha que ele merece ser discutido dentro do universo dos seus pares, inscreve ele na Bienal. No caso, era a Bienal de Design Gráfico que a DG Brasil organiza. Escreve ele na Bienal, porque ele vai estar sendo discutido ali. Ele vai estar sendo discutido pelos membros do júri. Eles vão estar vendo aquilo. Eles vão ver se aquilo ali tem um valor suficiente para poder ser levado adiante, para poder ser mostrado para as outras pessoas. Isso não é difícil você fazer um bom trabalho, né? De uma maneira geral, explicando. Existem bons trabalhos. Você não precisa ganhar o prêmio, o Oscar, não, mas é um bom trabalho, está dentro do que melhor foi produzido dentro daquele recorte de 2 anos, naquela área, né? Então, pronto. Funciona. Então também serve um pouco como isso, para você entender. O que não significa que o trabalho selecionado é o melhor trabalho da produção brasileira. E se não for selecionado, que, poxa, o júri não gostou do meu trabalho. Não, significa que dentro daquele contexto, daquele júri, daquele momento, aquele trabalho não foi selecionado, como o outro foi selecionado. Pode ser selecionado. De qualquer forma, te ajuda a ter um feedback da qualidade desse trabalho. Não é só você ou a sua mãe que gostaram do trabalho, né? Quer dizer, outras pessoas que não são têm o seu sobrenome vão gostar disso. E a Laila sabe disso porque ela tem vários sobrenomes, então é muito mais fácil ela encontrar a gente. No meu trabalho. Tá certo. Bruno, assim, já estamos aí já há um tempo, então acho que já estamos encaminhando já para o final dessa nossa fala, que é extremamente prazerosa, poderíamos ficar aqui um tempão, né? Eu gostaria que você deixasse aí para a gente finalizar, assim, uma provocação para esse aluno que está fazendo comunicação, porque eu acho que eu gosto da provocação, eu acho que ela é importante e eu acredito que a Laila também, né? E abro também a possibilidade da Laila aí deixar algum recado e pedir alguma coisa também para você nesse momento final aí da nossa fala. Não. Olha, eu acho que... Fala, Laila, fala. Não, eu gostaria muito de ouvir a sua provocação e queria simplesmente aproveitar esse momento para dizer que uma das coisas que você falou, para mim, é a grande, vou dizer, verdade que eu descobri aí nesses anos que eu estou trabalhando com design. Uma das mais impactantes, eu acho, que é conheça as pessoas, converse com as pessoas, escute as pessoas, desde o chão de fábrica até o Sagmeister da vida. Mas eu diria assim que a minha vida como designer começou a tomar um sentido relevante, mais relevante para mim, e daí eu acho que quando é relevante para a gente acaba se tornando relevante para outras pessoas também, talvez, esse é um movimento natural. Então, essa relevância aconteceu quando eu comecei a conhecer pessoas, a me conectar com pessoas, daqui e de fora daqui. Então, a minha provocação, né, já deixando o espaço aí todo aberto para você, se conectem com pessoas o máximo possível, discutam design, falem de design, discutam tudo que vocês puderem, né, com outras pessoas que também não necessariamente precisam ser designers, né? Conecte-se, eu acho que essa é a grande provocação. E aí eu
deixo o agradecimento de você estar aqui nos conectando, né? Que possamos estar nos conectando. Quando eu te liguei para fazer o convite, eu descobri que além de um profissional incrível, você é uma pessoa incrível. E eu acho que esse é o grande prazer dessas conexões, quando a gente descobre os seres por trás do currículo extenso e descobre que essa relação também nos faz melhores de alguma forma. Então, muito obrigada por isso. Olha, eu que agradeço novamente as palavras de ambos. Eu acho que a gente deixou algumas provocações aqui. Primeiro, viaja. Seja um bom aluno, tá? Você já está na profissão. Não é quando você vai sair que você não. A sua reputação começa a ser criada agora, tá? É, mostra a sua cara. Bota a sua cara a tapa, manda trabalho, mostra para as pessoas, mostra para os professores, vai mexendo, vai se conectando. Vá a tudo que você puder ir, né. E hoje o poder ir não é o N-Design presencial, mas é o dia tipo, gratuito que teve, sobre a gráfica amazônica, né. São outras coisas. Essas coisas todas acabam ficando gravadas no YouTube, na internet da vida, disponíveis, mas se você puder ir no momento ao vivo, que você pode comentar na caixa de comentários, fazer pergunta, é curioso. E é curioso você ver o que as outras pessoas estão fazendo, né? É, eu fico pensando, assim, a Laila mencionou atribulações do designer brasileiro, né? Muito do que a gente veio falando aqui foram coisas que eu botei nesse e-book, eh, que tá na Amazon por um preço na verdade, ele é o preço mais barato que a Amazon topou vender, né? Que são, sei lá, R$ 15, né? Posso fazer mais barato? Não, não pode. Mas eu posso dar de graça? Não, não pode. Mas, tá bom, né? Então, que são isso, que são textos, reflexões, pensamentos, projetos, etc., tal, sobre o design brasileiro, sobre as questões do design, né? Atribulações no sentido de problemas, de questões do design brasileiro, das últimas 2 décadas, e que, de certa forma, estão presentes, quer dizer, de certa forma, não, que estão presentes hoje, né? Hoje, o mercado de design brasileiro que a gente tem, com perna para fora, indo para outros países, para outros mercados, com alguns problemas que continuam existindo desde sempre, né? Desde os anos 60, desde antes do surgimento, digamos, do design moderno no Brasil, continua. Então, tudo isso ali foram coisas que eu coloquei no livro, e eu busquei colocar eles da maneira mais barata possível, para poder ser mais acessível para as pessoas, né? Então, eu acho que lá a gente tem muitas provocações, tá? Eh, eu falo sobre, sei lá, tem 10 textos sobre design na China, tem questões ligadas à publicidade e ao design, e à animação, e à ilustração, e a design de mascotes, e, enfim, tem um pouco de tudo que aconteceu nisso, né? São 50 textos meus, alguns tem 8 textos com outras pessoas, né? Para a gente pensar um pouco nesse sentido de design brasileiro. É, eu tô aqui na Holanda, tá? Foram textos que eu escrevi em Brasília, no Rio de Janeiro, em Xangai, quer dizer, nessas 3 cidades onde eu estava morando, onde eu morei naquele momento. Quem me ajudou a selecionar os textos foi o Gabriel Patrocínio, que hoje está morando em Portugal, que foi diretor da ESD no Rio de Janeiro, que hoje é professor em Portugal. E os textos eu tenho um texto com a Bebel Abreu, que está em São Paulo, com o Billy Bacon, que está no Rio de Janeiro, com o Ricardo Esteves, que está no Espírito Santo, com o Henrique Nardi, que está em Madison, nos Estados Unidos, com
o Gustavo Soares, que está em Belo Horizonte, né? Tem o Fábio Lopes, que está na PUC Rio, com o Luli Radfarer, que está na USP, e com o Rico Lins, né? Então, assim, são visões únicas e diferentes e múltiplas sobre questões do design brasileiro, seja lá onde for, sobre design brasileiro na América Latina, na China, no Brasil, dentro do nosso pequeno contexto, né? Muita coisa, o mercado de Brasília é um mercado muito diferente, muito significativo. Acho que a gente está falando de interior, é um grande interior, né? Então, tem questões ali que eu acho que se aplicam não apenas às cidades grandes, né, as capitais, mas também às cidades pequenas. Então, eu acho que ali a gente tem provocação, né? Mas eu acho que a gente vai se conectando. Eu acho que a gente está num momento muito interessante para isso acontecer, né? Buscar essas conexões. E eu fico feliz da gente ter podido se conectar aqui um pouquinho mais. Acho que a gente inicia mesmo com o pé direito nessa nova modalidade de material, videocast. São materiais e a gente estreia com uma grande pessoa, não é só um grande profissional. Acho que esse espaço ele vai ser um espaço mesmo da gente humanizar aquilo que a gente faz. E então eu quero te agradecer de coração mesmo, que foi um prazer inenarrável estar aqui com você e com a Laila. Muito obrigado a vocês dois novamente. E quando quiserem, estou à disposição. Show de bola. Obrigada, Bruno. Obrigada, Alex.